Tô na base do chá hoje. Boa noite. Vamos falar sobre preferir os sucos ao invés... Aliás, preferir as frutas ao invés dos sucos. Ai, gente, live 23 já. Estamos acabando. Deixa eu colocar um nome aqui que eu sempre esqueço. E aí fica fácil para quem vai entrando depois. Boa noite, meninas. Deixa eu só colocar aqui, ó. Prefira frutas e não sucos. Vocês estão me ouvindo bem? Se vocês estiverem ouvindo bem, me avisa. Eu vou só fixar aqui o comentário. E aí a gente já começa. Boa noite. Bonitinhas, eu vejo a carinha de vocês aqui todo dia. Fico feliz, viu? Deixa eu só fixar o comentário aí, pronto. Vamos lá? Seguinte, hoje esse assunto, ele é um assunto bem legal, porque a gente consegue conversar numa amplitude um pouquinho interessante, assim, pensando nas frutas, pensando naquela questão que vocês sempre falam de, pode isso, pode aquilo, e aí são questões que a gente pode solucionar aqui numa live só. Seguinte, quando a gente pensa em frutas, quando a gente pensa em consumo de frutas no geral, né, na alimentação, a gente tem que levar em consideração que a natureza faz esses alimentos da melhor forma possível. Então, quando a gente pensa em frutas, a gente tem ali um pouco de carboidrato vindo delas, né, a frutose, mas você tem uma combinação de água, você tem uma combinação de vitaminas, você tem uma combinação de fibras, e que é interessante a gente manter isso dentro da nossa alimentação, né? Então é importante que a gente faça isso, é importante que a gente tenha essa rotina de ter esse hábito de comer as frutas ao invés do suco, tá? Então, a ideia de falar sobre isso aqui hoje é justamente a gente organizar essa ideia. Por quê? Porque quando a gente pensa, principalmente numa rotina de melhorar a nossa alimentação, o que a gente pensa, né? Eu vou substituir, por exemplo, o refrigerante da minha rotina, eu vou diminuir esse consumo desse suco, desse chá, desse suco de caixinha, por exemplo, vou começar a consumir um suco natural feito em casa. Só que muitas vezes, se a gente está num processo de emagrecimento, qualquer tipo de carboidrato na alimentação pode comprometer isso. Não significa que a gente não possa consumir frutas, tá? Pelo amor de Deus. Muito pelo contrário, eu acho que a gente tem que ter isso na alimentação sim, uma fonte de carboidrato da nossa alimentação muito interessante, porque não é só carboidrato, ela tem ali uma quantidade de águas, ela tem uma quantidade de fibra, ela tem uma quantidade de vitaminas, minerais, então é interessante a gente ter uma fonte de carboidrato importante para a nossa rotina. Diferente, por exemplo, de um amido, de um arroz, de um alimento ali que você vai ter carboidrato, mas você não tem riqueza de nutrientes. As frutas, a gente tem uma variedade gigantesca, né? A gente tem muitas opções, principalmente aqui no Brasil, né? Que a gente vive num país onde tem uma variedade muito grande de frutas. Então a gente tem uma vantagem, a gente tem um hábito, né, de ter essas frutas no dia a dia, a gente encontra elas. Antigamente a gente só encontrava em épocas de sazonalidade dela, né? Então, o momento que ela tá ali na rotina, vendendo ali na feira ou no hortifruti, e hoje em dia não, a gente tem uma facilidade muito grande de ter contato com qualquer tipo de fruta em qualquer momento do ano, então essa é um privilégio muito grande que a gente tem com relação a frutas. O que eu queria falar para vocês hoje com relação a esse assunto? Hoje, na verdade, vai ser um assunto um pouquinho mais rápido do que os demais, né? A gente acaba estendendo aqui meia hora, 40 minutos de live, e hoje vai ser um pouquinho mais rápido. Fiz um chazinho, ó. Só pra ir bebendo aqui enquanto eu converso com vocês. Seguinte, quando a gente pensa em frutas, o ideal seria que a gente consumisse ela na forma natural. Por que não fazer na forma de sucos? E aí eu vou falar até de outras bebidas. Até me mandaram esses dias uma caixinha, né? Uma pergunta na caixinha. Eu respondi com relação a isso. Até fiz um comparativo ali, acho que vocês devem ter visto. Um comparativo de tabelinha mesmo, para vocês darem uma olhada nisso. Como a gente em casa, fazendo um suco caseiro, você não vai ter essa tabela para comparar, mas é importante que a gente faça a seguinte questionamento. Lembra quando eu falo para vocês que existe uma relação muito grande de algum alimento na nossa rotina, a gente pensar na quantidade e na frequência?
Com a fruta ela é a mesma coisa. Então, quando vocês perguntam assim, tal fruta pode? É uma pergunta bastante frequente, né? Tipo, banana pode, melancia pode, mamão pode. Enfim, frutas que são mais adocicadas, normalmente as pessoas têm esse questionamento com relação a ela, né? Então, eu costumo falar que pode, desde que você controle a quantidade e a frequência. Entrando dentro desse assunto do suco, se a gente for parar pra pensar, quando você consome, por exemplo, uma laranja ou uma melancia, você acaba consumindo ali uma fatia grande, ou uma ou duas laranjas depois do almoço, por exemplo, né? Agora, quando você consome isso na forma de suco, muitas vezes excede essa porção. Então acaba não sendo uma ou duas unidades, né, de laranja. Para fazer um copo de suco de 300 ml, por exemplo, 250 ml, que é aquele copo tradicional que a gente tem em casa, você acaba usando 4, 5, 6 laranjas, até mais, dependendo de como tá essa laranja, né? Porque se ela tá com bastante suco, você até consegue aproveitar bem. Mas se você for fazer um copo de suco de fruta natural, você acaba utilizando 5, 6 laranjas, e eu acho uma quantidade muito grande. Por que é uma quantidade muito grande? Porque lembra daquela questão do carboidrato? Tudo bem que frutose, a fruta em si, né, ela é rica em frutose, não teria problema nenhum a gente ter na nossa alimentação? Não teria problema nenhum. A gente pode ter ela. Mas o grande erro é a gente tomar de goladas uma grande quantidade de frutose tudo de uma vez. E aí, por esse motivo, não é interessante a gente trocar a fruta pelo suco. Isso para qualquer pessoa em qualquer idade, tá? Muitas vezes a gente faz isso com criança também. Então a gente acaba diminuindo a quantidade da fruta em si e acaba consumindo, né? Acaba colocando ali na forma de suco para a criança consumir. Ou às vezes a pessoa adulta, né? Uma mulher, um homem adulto, o que acaba fazendo? Eu vou diminuir o refrigerante da minha vida. Aí o que acaba acontecendo? Faz lá uma jarra gigantesca de suco de laranja e aí passa o dia tomando esse suco de laranja. Então toma no café da manhã, toma no horário do almoço, toma depois no lanche da tarde, toma no jantar, porque tá substituindo esse refrigerante e acaba consumindo essa grande quantidade de suco, porque teoricamente acaba sendo saudável, né? Acaba sendo natural, então ok, entrar na alimentação. Só que o que a gente tem que pensar é nessa quantidade e nessa frequência que você vai tomar uma grande quantidade de carboidrato, né? De frutose no caso, sem necessidade. Então, o que eu posso fazer? Por isso que a ideia é prefira o suco de fruta, aliás, prefira a fruta ao invés do suco, justamente por isso. E a grande maioria das vezes, o que a gente acaba fazendo? A gente acaba coando esse suco. Então, quando você come a fruta in natura, você come ela com fibras, você digere ela, então ela tem ali todo aquele volume para ser digerido no seu estômago. Você tem a presença de líquidos. Quando você faz um suco de fruta, vou usar o caso da laranja aqui, quando você faz o suco de fruta, o que acaba acontecendo? Você espreme toda essa laranja, você tira só essa frutose para pôr no copo e deixa de lado ali toda a fibra dela, tudo aquilo que vai fazer um processo de digestão. Aí vocês podem falar assim, tá, Dani, tudo bem. Eu vou tomar esse suco e eu posso substituir essa fibra numa outra rotina, né? Num outro momento da minha alimentação no dia? Pode, você pode. Só que qual que é o problema da gente diminuir essa fibra desse alimento? Esse processo digestivo. Então lembra que eu falei em algum momento aqui sobre a velocidade que a gente tem os picos de glicemia? Lembra? Então assim, o que acontece? Para quem não estava aqui, eu vou resumir esse processo. Toda vez que a gente come algum tipo de carboidrato da forma mais simples, o que significa da forma mais simples? Da forma mais simples de ser digerido. Então, por exemplo, o suco de fruta, que é uma grande quantidade de carboidrato. É saudável? É saudável, mas é uma grande quantidade de carboidrato. E se eu tenho uma grande quantidade de carboidrato caindo na minha corrente sanguínea muito rápido, porque digeriu muito rápido, imagina. Usando o exemplo do suco de laranja, eu tenho aqui um copo de suco de laranja de 300 ml, onde eu consumo uma grande quantidade descendo assim, de golada, caindo no meu estômago, facilitando pra caramba essa digestão. Eu tenho uma facilidade de digestão que vai cair na corrente sanguínea e vai ter um pico de glicemia muito alto, muito rápido. Eu tenho esse pico de glicemia muito rápido, o meu corpo ele não difere o que é açúcar do doce em si, tá? Não que ele não faça a diferença do que é glicose ou não, mas
um excesso de glicose aumentado na minha corrente sanguínea, ele não difere se é do suco de laranja ou se é do açúcar de um doce, por exemplo. Tá? Então o que acaba acontecendo? Eu tenho esse pico de glicemia, meu corpo vai falar assim, tá, e aí o que eu faço com isso? Ele vai estocar na forma de gordura, e ele estocando na forma de gordura, pode ser o mais saudável possível esse alimento. Então todo excesso, e aí quando a gente fala em excesso, e aí de novo, quando eu falo sobre frequência e quantidade, isso serve para qualquer alimento. Então, se eu estivesse falando de açúcar aqui, igual eu já falei em outros momentos, em outra live, eu falaria dessa mesma forma. E quando a gente pensa em fruta, não é porque ela é saudável que a gente pode consumir em grande quantidade. E no suco, a gente erra muito nisso, né? Então, por exemplo, quando você faz um suco de laranja, você acaba, de repente, coando, né, para tirar os gominhos dela, você acaba retirando bastante dessa fibra. Eu posso suplementar essa fibra? Suplementar no sentido de colocar na forma de outro alimento em outro determinado momento da minha dieta? Posso fazer isso sem problema nenhum. Só que qual que é a necessidade de tirar essa fibra desse alimento? A natureza ela é tão perfeita, né? Ela faz aquele fruto, qualquer tipo de fruta, ela vai fazer no processo todo para ter um porquê de ter tudo aquilo ali. Então não tem porquê a gente ficar excluindo. O que acontece é que muitas vezes, por exemplo, eu posso fazer esse suco de fruta e acrescentar de repente um vegetal, que é no caso de um suco verde. Eu tenho a vantagem de ter ali um suco de laranja, por exemplo, batido com couve, onde eu tenho um volume grande de fibras e de repente se eu precisar coar esse suco não tem problema nenhum. O ideal é não coar, tá? Mas se eu precisar coar, eu posso tirar esse excesso de fibra nesse caso. Não tem problema, tá? Outra coisa interessante que é legal que a gente pode entrar como uma estratégia. Quando a gente pensa em excesso de carboidrato, excesso no caso aqui da frutose, a gente tem frutas que vão ter um pouco mais de frutose, que são as frutas mais doces, e vão ter frutas que vão ter menos carboidrato, né? Menos frutose. Então, o que seria interessante? Ah, Dani, eu não consigo ficar de jeito nenhum sem suco de fruta. Eu sou uma pessoa que eu sou dependente de acordar de manhã e ter um suco de fruta. Ou eu sou dependente de almoçar e jantar com suco de fruta, porque eu era super viciado no refrigerante e hoje em dia eu sou uma pessoa que eu tenho diminuído bastante, mas eu ainda sinto necessidade. Quais seriam as minhas recomendações nesse caso? E aí é importante a gente levar em consideração isso. Como é que eu faço essa estratégia? Eu levo em consideração que se eu estiver num processo de emagrecimento, o que eu preciso fazer? Eu preciso diminuir o excesso de carboidratos da minha rotina, não é só essa estratégia, mas é uma boa estratégia para emagrecimento, né? E eu posso diminuir desse suco que está sendo em excesso se eu sou, de repente, aquela pessoa que está consumindo suco de laranja 2 litros de suco de laranja no dia. Eu já peguei paciente que fazia isso, por isso que eu tô usando esse exemplo. O que eu preciso fazer? Eu posso substituir esse suco, se eu gosto, eu posso substituir esse suco de fruta, de laranja, por outras frutas. Então, quais são essas opções? E aí, nunca adoçar, tá? Por favor, nunca adoçar. Quais seriam essas opções? Morango, que é uma fruta extremamente baixa em carboidratos. Eu posso usar acerola, eu posso usar frutas que de repente eu use somente uma porção para fazer, eu posso usar o limão, eu posso ter isso dentro da minha rotina. Então, se eu gosto do suco, se eu tenho essa preferência, se eu faço questão de ter esse suco de fruta na minha rotina, vale a pena eu pensar nessas possibilidades. Quem daqui de vocês que tem esse hábito de consumir o suco de frutas, manda aqui uma mensaginha para mim. O que acontece muitas vezes é que a gente fica nesse ciclo de fazer trocas, né? E eu entendo completamente isso, né? Da gente tirar aquilo que não é tão saudável, daquilo que é industrializado na nossa rotina, até porque eu sempre falo disso. Limão sem açúcar. Normalmente, Lu, eu falo para fazer uma transição. Por exemplo, se você é uma pessoa dependente do suco de laranja, que é mais adocicado, e você tem esse paladar que tende mais para esse doce, ou para um suco de melancia, que é mais doce, enfim, tenta não adoçar. No caso do limão, você pode usar aqueles adoçantes naturais. Então, por exemplo, o xilitol, o eritritol, que são opções, e aí assim, ó, eu falo para tentar
Olha lá, o Thiago falando suco sem limão, suco sem açúcar de limão é uma delícia. Aqui em casa a gente já adaptou muito isso. De você diminuir o consumo de açúcar em qualquer bebida. Mas se você tá num processo ainda de transição, Lu, é interessante que você use esse tipo de adoçante. Porque daí o que você faz? Você vai ter uma fruta, né, que é o caso do limão, sem presença de frutose, então ele naturalmente não é doce. E a ideia é que vocês aceitem as frutas como elas são. Já falei isso aqui também. Mas, não, Dani, eu não consigo suco de limão, eu preciso pelo menos tirar esse amargo dele. Tenta tirar o amargo sem descaracterizar ele, tá? Então, o que significa não descaracterizar? Você deixar o amargor dele ali. Você vai só minimizar esse amargor. Então, por exemplo, eu vou colocar ali 2 gotinhas, 3 gotinhas de um adoçante natural, por exemplo, uma estévia, ou então eu vou bater ali no liquidificador junto com um pouquinho só para tirar isso. Por quê? Porque a ideia é que a gente adapte o nosso paladar a aceitar esse limão como ele é, né? Então pode ser usado como uma estratégia, mas de repente, Dani, eu não consigo tomar o suco de limão sem açúcar. Opta, de repente, pelo suco de acerola, que é mais gostosinho e não tem tanto açúcar, pelo suco de morango, pelo suco de frutas vermelhas. Dá pra utilizar sem problema nenhum, sem precisar ficar dependente de um suco de fruta que seja rico em açúcar, né, em frutose. Então, qual que é a ideia disso? Diminuir o máximo possível e a gente tentar usar a estratégia de consumir a fruta. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu amo muito tomar um suco de laranja no almoço. Você já tentou a estratégia de repente, tirar esse suco de laranja e colocar a fruta depois do almoço? Porque muitas vezes a necessidade não é nem pelo suco, né? Por você tomar de goladas aquela quantidade de suco. De repente é por esse sabor mais adocicado, junto com a alimentação. Então tenta usar essa estratégia. E eu sempre falo aqui da relação de você não adoçar nenhum alimento, nenhum suco, nenhuma bebida, justamente por isso, porque a grande maioria das bebidas, principalmente quando a gente pensa em suco, né, de fruta, ele já é um pouco adoçado, porque a fruta já é naturalmente adoçada. Então, se por acaso você for fazer, evita pôr açúcar de toda forma, tá? Evita pôr até o açúcar mascavo, o açúcar orgânico, sei lá, todos os açúcares eles são iguais, né? Então evita colocar esse tipo de açúcar nessas estratégias. Conseguir tirar os sucos da minha vida, mesmo os naturais. Que legal, Ana. São estratégias que a gente vai mudando. Então, lembra que no começo dessas lives, né, desses 30 dias de live, eu pensei nessa estratégia de construção de hábitos, né? Então, todo mundo que tá aqui comigo desde o começo vem fazendo essas alterações na rotina, conforme o que a gente vem conversando aqui, para fazer essa mudança de hábito. Então, é legal isso, né? Então, a gente vai introduzindo alguns hábitos na rotina e vai diminuindo alguns outros. Então, é todo um processo, né? Então, realmente adaptar o hábito para ter o paladar mais azedo e mais amargo, ele requer um pouco de prática, ele requer um pouquinho mais de dedicação, de você se organizar para fazer isso e se dedicar, tá? Misturar limão com morango, por exemplo, fica maravilhoso. Aqui em casa a gente tem o hábito, eu costumo comprar, ultimamente eu não tava comprando tanto, né? Mas a gente tem o hábito de comprar aquelas polpas de fruta congelada, sabe? Aqui, normalmente a gente usa, eu encontro aquela marca Demarque, eu não sei se tem aí na cidade de vocês, mas normalmente é uma polpa quadradinha assim, congelada, que fica naquele freezer horizontal no supermercado. E geralmente o que eu faço? Eu sempre tenho isso como quebra-galho. Então, por exemplo, eu preciso fazer alguma coisa aqui, ou de repente tem alguém aqui em casa, eu quero fazer um suco de fruta e eu não tenho, eu sempre bato uma polpa de fruta dessa com limão, ou eu bato uma polpa de fruta dessa, de repente, com uma água de coco, com alguma coisa assim, ou até no dia a dia mesmo, se a gente sente necessidade de consumir, a gente acaba fazendo isso. Mas eu sempre procuro comprar essas polpas de frutas com baixo carboidrato. Então, morango, frutas vermelhas, acerola, enfim. E aí você pode utilizar essa estratégia. Lembrando que a ideia principal disso tudo é você comer a fruta, tá? Por quê? Porque na fruta você tem a combinação de tudo aquilo que a gente precisa, né? A combinação ali de frutose, você tem a combinação de fibras da alimentação, então dessa fruta, né? E aí isso vai complementar na alimentação, além do que, quando você consome a fruta em si, você vai promover
processo de saciedade por mais tempo comparado a um copo de suco de fruta, por exemplo, que vai ter uma digestão muito rápida, né? Falei no começo da live sobre isso, de você ter uma digestão muito rápida quando você toma um suco. Eu tinha, né, uma paciente, uma época que ela tinha esse hábito do suco. Ela distribuía esse suco durante o dia, fazia ali, ou consumia, comprava aqueles sucos prontos. Pronto não, acho que ela comprava aquele que a pessoa espreme, né, o suco de laranja, fresquinho, natural, sem açúcar, sem nada, mas ela consumia isso durante um dia e ela tinha esse hábito de tomar o suco no lugar da água, inclusive. Então, o que a gente começou a fazer? Transição, né? Então era um hábito dela, não preciso excluir de uma vez, eu não preciso tirar isso da minha vida, mas eu posso começar a fazer transição dessa rotina, eu posso começar a fazer transição dessa alimentação, a ponto de eu começar a fazer escolhas pelas frutas ao invés do suco de fruta só. A Ana falou que perdeu ontem. Ana, tá salvo, tá? Já mandei pra vocês no e-mail se você tá cadastrada lá e acabei de mandar um resuminho também no Telegram, tá? Quem perdeu todas as lives, né? Nós estamos na 23ª, quem chegou aqui hoje caiu de paraquedas nessa live e quiser acessar, é só acessar ali o link que tá na minha bio, vocês conseguem entrar lá e se cadastrar e receber no e-mail de vocês todos os dias o resuminho, né? Junto com o vídeo salvo. Inclusive vocês conseguem assistir no YouTube, para quem assiste depois, vocês conseguem acelerar em 2 vezes. Vocês já viram isso no YouTube também? Facilita muito a vida. Então uma live que de repente aqui dura meia hora, 40 minutos, lá você assiste em 15, 20 minutinhos, tá? Então de repente pode facilitar a vida de vocês. Além do que o grupo do Telegram também tá lá disponível, só acessar o link que vocês recebem o áudio todos os dias também. Aí o áudio é bem rapidinho, coisa de 5, 6 minutos, né? Depois do almoço, pode comer mais de uma diferente? Rosilene, pode. O que acontece, de novo, isso para todo alimento, tá? Não só para fruta, não só para carboidrato, não só para gordura, não, para todos os alimentos. Vai depender da quantidade e da frequência. Então, por exemplo, vamos pensar na laranja de novo, vou usar ela de exemplo. Se a gente for parar para pensar, é uma fruta extremamente saudável, maravilhosa. Se a gente pensar até no tema de ontem, né? A imunidade, então eu posso ter ali uma laranja sendo minha fonte de vitamina C do dia, maravilhoso, ok. Só que se eu for consumir uma quantidade, ok. Agora, se eu fizer isso, 2 laranjas no almoço, 3 laranjas na forma de outra, né, outra preparação ali, num suco, numa vitamina, enfim, e consumir uma grande quantidade, ela passa a não ser tão maravilhosa assim para nossa dieta, tá? Então tudo vai depender da frequência e da quantidade. Posso ter ali, de repente, depois do almoço, uma variedade de frutas ao invés de consumir o doce? Maravilhoso! Mas qual que é a quantidade? Porque muitas vezes, olha que engraçado, vamos pensar só na questão do carboidrato agora, tá? Sem pensar no valor nutricional. Lembrando que um prato de fruta é 1000 vezes mais interessante para a nossa saúde, pensando em vitaminas e minerais e fibras e tudo mais, do que um doce, do que um alimento rico em açúcar. Só que, se eu for parar para pensar em calorias e em quantidade de carboidratos, que são estratégias boas para o emagrecimento, lembra que a gente já conversou sobre isso? Se eu for pensar nisso, eu posso ter de repente um prato recheado de frutas, e aí de repente melão, mamão, laranja, sei lá, morango. Eu tenho ali um prato recheado que tem 40 gramas de carboidrato, e eu faço isso todos os dias. Mas de vez em quando eu como um brigadeirinho pequenininho que vai ter 15 gramas de carboidrato e vai ter X calorias. Não vamos nem pensar nas calorias. Qual que é a diferença desses dois? A diferença é o valor nutricional, obviamente, né? Mas se eu tenho uma demanda muito grande disso, uma carga de carboidrato num pós-almoço, às vezes vale a pena você optar por aquilo que você vai comer menos, né? Então são estratégias. Eu sempre falo que não dá pra gente falar que tudo pode, né? Mas é interessante que a gente avalie isso, né? Então, eu tô substituindo o docinho, o pedacinho de chocolate que eu gosto de consumir, eu tô substituindo esse pedacinho de chocolate
por fruta, mas aí a fruta eu dou uma exagerada, então talvez não seja tão interessante. Mas avalie o seu caso, tá? Avalie ali, de repente, se não, eu como uma fatiazinha de melão depois do almoço, ou eu como, de repente, no lanchinho da tarde, eu como ali um quarto de mamão, né? Uma fatia de mamão, enfim, não tem problema nenhum. Eu prefiro 1000 vezes que vocês comam a fruta e, de preferência, frutas que tenham casca, para que você tenha esse perfil de fibras na alimentação do que o suco. O papo hoje é esse, né? Frutas na salada, eu gosto. Eu costumo fazer aqui em casa, a gente gosta bastante. Questão de calorias vai depender muito do contexto da sua alimentação, né, Lu? Então, assim, não dá pra gente falar, vai aumentar calorias? Vai aumentar, né? Se a gente pensar numa salada de folhas, por exemplo, que tem baixíssimas calorias, não tem problema você acrescentar um pedacinho de morango, manga, abacaxi, igual você colocou, e umas castanhas, por exemplo, vai aumentar o valor calórico, mas não é isso que vai interferir. Muitas vezes isso vai promover mais saciedade, talvez você coma menos de algum outro alimento que tá ali na sua rotina, na sua dieta, certo? Mas o que eu quis resumir nesse conteúdo de hoje, com relação às frutas, é que a gente pode ter qualquer tipo de fruta na nossa alimentação, né? É válido que a gente tenha essas frutas na nossa alimentação, desde que a gente não consuma ela na forma de suco, de goladas, sem perceber, porque é o que acontece, né? A gente toma de goladas ali sem perceber. Ontem ou anteontem, deixa eu só tomar um golinho de... Fico falando sem pausa, né, gente? Tô tomando um chazinho de maracujá com... Não sei, não lembro o que é. Mas eu olho lá e quem quiser, eu falo, é da Doutor Ótica, ele é bem gostosinho. Nossa, tô viciada nele. Voltando aqui pro nosso assunto, o que é legal? Quando a gente pensa em outras bebidas, também é interessante. Até alguém me mandou lá na caixinha, falando, eu posso tomar água tônica? Acho que foi, não lembro. Enfim, o que acontece? O que é importante a gente avaliar? Imagina que quando a gente pensa em carboidratos, tá? Sendo frutose, sendo amido, sendo qualquer tipo de carboidrato. Vamos pensar que assim, naquela refeição você vai comer 40 gramas de carboidrato. Você não precisa ficar mensurando, tá? Tô só usando esse exemplo. Você vai comer 40 gramas de carboidrato. E aí vamos supor que, ao invés de comer um pedaço de batata, por exemplo, que vai ser fonte de carboidrato, você coma ali outros alimentos e tome uma água tônica, por exemplo. O que acaba acontecendo? Você acaba tendo ali um alimento extremamente rico em corante, em conservante, um monte de coisa. Até se vocês olharem, né, quem olhou lá os stories viu que tem uma lista de ingredientes gigantesca, além do açúcar, além de um monte de coisa. Então, às vezes, não vale a pena. Muitas vezes a gente faz pequenas restrições na nossa alimentação, pensando em carboidrato, principalmente, e aí acaba errando nesse tipo de conduta. Porque o que acaba acontecendo? Uma água tônica, por exemplo, ou um suco de fruta, você vai beber de golada sem perceber. E muitas vezes excede essa quantidade de carboidratos, excede essa quantidade que muitas vezes não tem necessidade nenhuma e acaba te atrapalhando, mesmo que silenciosamente, né? Porque a gente não percebe, muitas vezes tomando uma água tônica, tomando ali o suco de fruta, o suco de laranja, pensando, ele é saudável, melhor do que a Coca-Cola, por exemplo, melhor do que o refrigerante que eu tô acostumado a tomar. Realmente é melhor. Mas pensando em processo de emagrecimento, muitas vezes esse volume, essa quantidade que entra dentro da dieta talvez não seja tão interessante. E aí, por esse motivo, é interessante que você troque isso ou por outras bebidas que vão ter menos carboidrato, ou por suco de frutas que vão ter menos carboidratos, ou utilizar estratégias de colocar a fruta no lugar do suco, tá? Então é essa a ideia desse contexto, né, dessa live de hoje, certo? Deu pra tirar essa dúvida ou viajei muito? Oi, Nandra, boa noite, que bom você por aqui. Tirei essa dúvida? Se vocês tiverem dúvida com relação a isso, por que eu quis falar desse assunto? Porque muitas vezes tem essa questão, né? Eu posso comer banana quando eu tô numa estratégia mais low carb? Ou eu posso comer mamão quando eu tô numa estratégia mais low carb? De repente, sim. De repente, você pode ter isso dentro da sua dieta. De repente,
isso vai permanecer na sua dieta, porque contabilizando aquela quantidade de carboidrato que você come no dia, não tem problema nenhum, tá? O grande erro, muitas vezes, é a gente utilizar essa fruta de maneira excessiva, né? E eu sou super a favor de frutas, super adoro. Nossa, aqui em casa eu compro bastante. Inclusive, hoje eu tava de olho numa manga que tá dentro da minha geladeira geladinha lá. Gosto muito. Tenho o hábito de consumir, vocês veem, né? Às vezes eu coloco aí uma fotinha do café da manhã, ou do almoço, ou uma saladinha, que normalmente eu coloco alguma fruta ali no meio. Acho válido a gente ter, né, na alimentação, desde que não seja em grande quantidade ou na forma de suco, onde a gente vai tomar ali sem perceber. Polpas de frutas congeladas perdem vitaminas? Normalmente não, Ana. Normalmente não. É lógico que não substitui a fruta in natura, né? Então você comer, por exemplo, o morango congelado é completamente diferente de você comer o morango fresquinho ali, enfim, mas nada que atrapalhe, que zere a quantidade de nutrientes, tá? Certo? Com relação aos sucos os vegetais, né, os sucos vegetais, que daí entra não só o suco verde, mas de repente o suco de aipo, esses sucos mais, não chega nem a ser alternativo, né, eu ia falar alternativo, mas não chega a ser alternativa, mas os sucos mais de vegetais em si, não sucos de fruta, eles entrariam sem problema nenhum, porque daí ele não tem essa concentração de carboidrato. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que gosta de tomar um suco verde de manhã, você pode optar, de repente, pelo suco com a couve, com limão, com morango, que são frutas com baixa concentração de carboidrato, que não interferiria, de repente, nesse pico de glicemia, nesse excesso de carboidrato do seu dia, tá? Mas aí é de gosto, né? Vou fazer, Ana, vou tentar falar em algum momento sobre isso. Se não tem problema, tá? Se a gente não conseguir falar nesse contexto todo de 30 dias, de repente a gente faz uma outra live mais pra frente. Você acha? Eu não vou conseguir parar de fazer live. E engraçado, né? Eu tinha, assim... não era nem preconceito, acho que não é nem essa palavra, mas eu tinha um receio com questão de fazer lives, né? Eu achava que era um negócio tão... não sei. Às vezes eu tinha vergonha. E eu acho que hoje, pra mim, é muito mais confortável aparecer aqui, conversar com vocês e falar e tudo mais na forma de live, porque é muito espontâneo, vai, papum, já foi, já acabou, do que, de repente, gravar um vídeo, de repente, pra postar no IGTV, sei lá, eu acho que eu vou ser muito mais criteriosa pra postar, porque eu vou ficar achando defeito nas coisas do que aqui, conversando ao vivo, que é muito mais gostoso, a gente consegue conversar... A gente consegue interagir, né? Então, vou manter esse ritmo de lives. Não nessa frequência, né? Provavelmente não fique aí diariamente depois que a gente acabar tudo isso, mas vamos manter essa rotina. A Nandra falou que gosta de suco verde com cenoura. Com cenoura fica super gostoso também, porque fica doce. Tenta não coar 100%, Nandra. Eu costumo falar assim, ó. Um segredo do suco verde, que eu, assim, descobri depois de muito perrengue. Um segredo do suco verde é você bater muito. Então, de repente eu fazia, né? Eu tenho o hábito de fazer às vezes com maçã. Então eu corto metade da maçã, limão, couve. E a maçã, como eu coloco ela com casca, ela ficava aquele monte de fibra. Então, assim, vai chegando no final do suco, você toma a sua fibra, né? E acaba até sendo incômodo. O que eu comecei a fazer? Eu comecei a bater bastante. Então, a hora que você põe pra bater no liquidificador, esquece ele lá. Deixa bater uns 2, 3 minutos. Aí, bateu bem, você vai ver que ele sai bem verdinho. E as fibras já estão bem fáceis, assim, de consumir, né? Facilita bastante, aí você não precisa coar. Ou outra estratégia também é você coar metade. Então, por exemplo, vou fazer um copo de 300 ml de suco verde. Eu coo metade e a outra metade eu deixo com as fibras. É uma boa ideia também. Que mais? Ele fica um pouco grosso, né? Então, dependendo da quantidade que você coloca, ele acaba ficando grosso. Mas tenta essa estratégia. Tenta bater um pouquinho mais. Você vai ver que dá... A Grazi falou que faz com água de coco. Com água de coco fica muito gostoso também. Couve, gengibre, adoro. Inclusive, para quem tá lá no Telegram, eu falei sobre a estratégia da imunidade, que foi a live de ontem, né?
E lá eu falei dessa ideia do suco verde para você combinar tudo aquilo que a gente precisa para imunidade. Então, por exemplo, a vitamina C, né? Que você pode escolher de repente acerola, laranja, limão. Você tem ali ferro e ácido fólico vindo de repente da couve, né? Que é um alimento legal. E de repente colocar o gengibre. Então você já tem também o anti-inflamatório nesse combo todo para melhorar a imunidade. Então são boas estratégias, né? Às vezes a gente fala assim, é um suco verde. É para emagrecimento. E na verdade não é para emagrecimento, né? É para ele dar esse suporte para nossa saúde mesmo. Então é muito legal. Pode congelar os cubinhos de suco. O que eu faço, na verdade? Eu gosto bastante de usar essa estratégia do cubinho de couve, porque daí facilita a vida, né? Uma outra coisa que eu faço que facilita muito a vida é fazer como se fossem uns envelopinhos de couve. Então, por exemplo, vamos dizer que você usa ali no seu suco a maçã ou o abacaxi, a couve, o gengibre, e na hora ali você só adiciona a água normal ou a água de coco, né? O que eu costumo fazer? Eu lavo a folha de couve e aí eu faço como se fosse um envelope. Então eu abro a folha de couve, eu coloco tudo que eu já vou colocar no suco. Então os pedacinhos de abacaxi ou pedacinho de maçã e fecho como se fosse um envelopinho. E aí eu coloco tudo numa Tupperware. Ajeitadinho, Tupperware, né? Mas vocês têm aí em casa um potinho que você coloca tudo lá, tampa e deixa congelado. Então, na hora que você quer, você só puxa um envelopinho daquele, coloca no liquidificador, cobre com água e só bater. Então, fica fácil, né? Acho que é pra facilitar a nossa vida mesmo. Que mais? Maracujá com gengibre também fica gostoso, maravilhoso. Eu gosto muito de fazer o suchá também, que é uma boa ideia. Então, por exemplo, eu tenho o hábito de tomar o suco à noite, ou eu tenho o hábito de, junto com a refeição, sempre tomar alguma coisa, sempre ter algum alimento ali, né? Sempre ter esse líquido junto com as refeições. O que eu costumo fazer? O que eu costumo usar como estratégia também? O suchá, porque daí o suchá, que nem eu tô tomando um chazinho aqui, ó. Você pode bater esse chá gelado, né? Você pode deixar ele ali em infusão 5, 10 minutos. E aí você bate com uma polpa de fruta dessas congeladas. Então daí fica uma estratégia onde você vai ter esse paladar um pouquinho mais doce de um chá, sei lá, de erva cidreira, um maracujá, alguma coisa assim, mais a polpa da fruta, que de repente pode ser uma estratégia para ter esse paladar mais adocicado. Mas é muito de gosto também, né? Enfim. Certo, minha gente? Nandra, normalmente hibisco, cavalinho, eles dão queda na pressão. Eles têm esse perfil justamente porque eles diminuem muito, né, o líquido corporal e pode ter queda ou aumento da pressão. Então, eu normalmente costumo recomendar água mesmo, para quem tem problema com pressão e para quem de repente tem essa alteração, né, dessa pressão durante o dia. Mas é muito de você conhecer sua rotina, né? Uma boa estratégia para diminuir bastante a pressão é diminuir o excesso de carboidratos, mais ainda do que o excesso de sal da dieta. Então, de repente, tentar observar ali o que está consumindo de excesso de carboidrato e para utilizar, né, para ser uma estratégia a mais para diminuir essa pressão e aí, consequentemente, muitas vezes abaixa até a quantidade de medicamento que toma e às vezes não precisa ficar nessa estratégia do chá, né? Chás em si, já entrando nesse assunto, é importante que a gente tenha ele mais para ele fazer um papel de acrescentar ativos na nossa alimentação, na nossa rotina. Então, por exemplo, o que eu tô tomando aqui agora, um chá de maracujá com... eu não vou lembrar o que é, depois eu vejo lá. Tá numa caixinha, até joguei, que era o último envelopinho. O que é legal? Você tem ativos dele, né? Então, os ativos dele vão ser muito mais importantes, de repente, do que você pensar num diurético, em alguma coisa nesse sentido, tá? A água sempre vai ser 1000 vezes melhor do que qualquer tipo de chá. Então, bastante água durante o dia para ajudar a controlar essa questão da pressão, né? Ai, que delícia! Ah lá, tá vendo? Aproveitamento da casca do abacaxi com hortelã,
pra fazer um chazinho, também fica muito bom. Então, o que que é legal? De repente, você vai na feira, no hortifruti, você já compra tudo pra fazer o suco verde, e aí você descasca esse abacaxi e já usa isso pra fazer o chá. Ou então você já pode picar essa casca, lava bem, né? Deixa bem lavadinho, pica essa casca e deixa separadinho em saquinhos também dentro do freezer. Porque daí, de repente, agora, né, que a gente vai começar a entrar num período mais frio, você pega esse pacotinho, coloca ali, de repente, com gengibre ou com um saquinho mesmo, né? Esse sachêzinho de chá. Fica bem gostoso mesmo, bem saboroso e dá essa adoçada, né, Gra? Porque, na verdade, você vai tirar a casca do abacaxi, mas fica ali um pouquinho da fruta, então pode ser uma boa ideia também. E pode ser utilizado, esse tipo de chá assim, ó, que envolve fruta, pode ser utilizado no lugar do suco. Olha que legal. Então a gente não precisa ficar dependente só do suco de fruta docinho ali o tempo todo, fica só com esse paladar. Outra coisa legal também que eu fiz por muito tempo, é aquela água saborizada. Não sei se vocês gostam, mas é uma boa ideia também. A Ana perguntou o que eu acho do desinchar. Gosto, mas você tem, de repente, outras opções de chás que você pode fazer combinação na sua rotina. Tá, então, por exemplo, lá ele tem, né, a grande vantagem dele é que ele já é uma combinação muito legal de ervas, né, para fazer esse processo de ser diurético. Mas você tem inúmeras possibilidades, inclusive tem outras marcas, outras opções que a gente pode utilizar também. Mas é legal, uma boa estratégia. Não substitui qualquer estratégia alimentar, tá? Lembrando que chá, ele é para ser a cerejinha do bolo, assim, ó. Chá, que mais? Enfim, chá, tratamento estético, tudo para ser cereja do bolo. Primeiro a gente corrige o máximo possível da dieta, vê aonde que tá excedendo, vê aonde que tá sendo demais, e aí o que a gente precisar ali para complementar. Nossa, eu já corrigi minha alimentação, tá super legal, tô treinando pra caramba, ainda assim tô sentindo bastante inchaço, eu termino o dia com o pé inchado, eu termino ali, tenho uma rotina que acaba me atrapalhando um pouco. O que é legal? Usar esse chá para ser cerejinha do bolo, para corrigir esses pequenos detalhes, tá? E às vezes, vou falar bem aqui, pensando na parte financeira, às vezes não vale a pena você fazer um investimento, porque ele é um chá um pouco mais caro. Às vezes fazer a escolha de outros tipos de chás, até dessas lojas que a gente compra pacotinhos, né, das ervas separadas, loja de produto natural, enfim. Vocês podem usar isso como estratégia assim, dá uma olhadinha de repente na embalagem, ver se é legal. Eu gosto porque acho que principalmente a desinchar e outros chás também. Eu uso um daqui da região de Americana que chama Chá Lovers. Não sei se vocês conhecem, se todo mundo é daqui, mas também tem uma combinação bem legal. E eles têm o de manhã, né, que é o... não vou lembrar o nome, acho que é Tia Fina, que é legal. E aí tem o pra noite também. Então são boas estratégias, né, que dá para utilizar, mas lembrando que é a cerejinha do bolo. Não adianta nada a gente usar a estratégia, por exemplo, do chá para sono, por exemplo, para dormir, para ter uma relação melhor com a noite de sono, por exemplo, se eu não fizer a correção de outros fatores, tá? Chá de fruta do maracujá também é gostoso, muito gostoso mesmo, eu gosto. Eu uso muito, lembrando da como chama? Do cubinho de couve que alguém comentou. O que eu normalmente faço com maracujá também? Às vezes eu encontro maracujá fruta, ou às vezes minha mãe traz, né, da chácara, às vezes um vizinho tem, ou ela tem às vezes lá na chácara. O que eu faço? Eu tiro a polpa desse maracujá e coloco na forminha de gelo. Também uma boa estratégia. Então você tem os cubinhos de maracujá para de repente colocar ali num chá à noite para dormir. Às vezes você esquenta só a água, põe o sachêzinho assim, ó, dentro da caneca e põe 2 cubinhos de maracujá, sabe? Fica gostoso também e é uma boa ideia. E às vezes até uma boa ideia para tomar durante o dia, né? Então assim, faz o chazinho, faz uma quantidade maior e coloca ele junto. Coloca o gelinho. Certo, gente? Boas ideias aqui pra gente diminuir o consumo dessas bebidas do dia a dia, fazer essa substituição
né, na rotina, diminuir um pouco desse consumo dos sucos e dar essa prioridade para as frutas, certo? Vou finalizar aqui, ó, que na verdade a gente acabou estendendo um pouquinho mais do que 40 minutos. Se deixar a gente fica aqui, né? Mas amanhã estamos aqui junto de novo às 6 horas da tarde. Para quem chegou no meio do caminho, perdeu o comecinho da live, pode acessar lá o link na bio e receber no e-mail essa live salva, junto com um resuminho e uma receitinha todos os dias, tá bom? E amanhã de manhã já mando um resumo desse conteúdo aqui também, lá no canal do Telegram. Então, se vocês estiverem lá e pegou de repente você pegou no metade do caminho aqui essa live, você pode acessar lá o canal do Telegram que tem um resuminho lá também, tá? Na forma de áudio. Assunto de amanhã, na verdade, eu tenho uma sequência aqui que na verdade ela tá só anotado os nomes das lives, mas eu não defini a data de cada uma delas, mas a gente pode falar um assunto que vocês me pediram bastante, que é o jejum. O que vocês acham? Quando eu abri a caixinha lá, vocês pediram bastante. Então, acho que eu vou falar sobre jejum amanhã. E daí, se precisar acrescentar mais algum assunto sobre jejum, de repente a gente faz uma outra live num outro momento também. Pode ser? Certo? Gente, vou finalizar então por aqui. Um beijo pra vocês. Nós estamos na terça-feira ainda, então uma ótima semana pra vocês. Um beijo. Se cuidem. Cuidem-se. E até amanhã. Beijo. Obrigada, viu? Um beijo pra vocês. Até amanhã.